Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marini e eu tô dando uma volta aqui hoje por Yeonam-dong. E se você curte esse tipo de passeio online, vamos dizer, né? E também antropologia, sociologia e um pouco de reflexões, né, sobre a nossa vida cotidiana, talvez você curta dar essa volta comigo. Eu não sou especialista nem nada, mas eu sempre me interessei bastante por esses tópicos e agora que eu moro aqui na Coreia há quase 6 anos, eu pensei, por que não? Já que eu ainda não vi ninguém falando sobre inteligência artificial, sobre essa perspectiva por aqui ainda. E, até já dá pra ver do que eu vou falar hoje, um pouquinho aqui, em Yeonam. Eu não sei se vocês também veem muito isso no feed de vocês, mas pra mim aparece muito esse tipo de conteúdo de a bolha IA vai estourar e vai ser a maior crise da história. E até agora eu não vi nenhum youtuber que mora aqui comentando sobre o plano do governo da Coreia de investir 23,7 trilhões de won para estar no top 3 países do mundo como líder em IA. Atualmente, a Coreia do Sul está em 7º lugar nessa lista, que avalia o quanto um país ou suas empresas investem comercialmente e também em pesquisas para o desenvolvimento da inteligência artificial. E mede também os resultados desses investimentos, que até faz sentido levando em consideração que os coreanos são os segundos maiores assinantes do ChatGPT do mundo. Você sabia disso? Pois é, já rolaram até acordos entre a Hyundai, a Samsung e a Nvidia para dar um boost na construção de data centers, produção de chips GPUs, robôs humanoides e investir na criação de mais mão de obra especializada no assunto. O que alguns já chamam de o ecossistema de IA sul-coreano para o desenvolvimento de cidades inteligentes. Até mesmo o filho mais velho do fundador da LG, Brian Koo, que faz parte de um grupo de investidores, já afirmou que de início vai investir 10 bilhões, que podem chegar até 35 bilhões de dólares, para construir o maior data center do mundo em South Jeolla, com até 3 gigawatts de potência, que se realmente for construído, será 3 vezes mais potente que o projeto Stargate nos Estados Unidos. Então não é pouca coisa não. E após ver esse tipo de notícia por aqui, me fez imaginar quanto algo que parece relativamente simples, como uma propaganda ou conteúdo feito por uma pessoa real, versus um conteúdo gerado por IA, vai impactar uma sociedade que já é moldada em torno de uma espécie de teatro social, onde as interações interpessoais muitas vezes não refletem quem os indivíduos realmente são. E por ora, isso vai até onde os olhos podem ver. Pelo menos para mim, que não uso o ChatGPT, essa influência ainda está bem superficial, limitada a propagandas ou menus de restaurantes. Mas infelizmente, está ficando cada vez mais comum por aqui a ocorrência de crimes relacionados a deepfake e uso de imagens de vítimas alteradas por IA para chantagear, atacar e comercializar imagens de vítimas que por muitas vezes não passam de crianças. Recentemente, até saiu a notícia do hackeamento de mais de 1.200 câmeras internas conectadas ao Wi-Fi, onde 4 hackers, que nem trabalhavam juntos, venderam as imagens após editá-las e transformá-las em conteúdo adulto por cerca de 130 mil reais. Sem falar em todos os escândalos dos chats em grupo, que de vez em quando saem nas notícias também. Além dos crimes, hoje em dia já é cada vez mais comum se deparar com esses anúncios e propagandas claramente gerados em IA por aqui. E claro, não é só aqui, mas até marcas internacionais gigantes como a Coca-Cola ou o McDonald's já foram rechaçados online por usarem IA em suas propagandas também. O que convenhamos, não é por falta de dinheiro, mas sim uma escolha deliberada de tomar o caminho fácil e até preguiçoso, na minha opinião, que não toca e torna propagandas ainda mais vazias de sentido. Mas infelizmente, essas gigantes acabam ditando a tendência. E marcas muito menores também já começaram a seguir o mesmo caminho. Seja no app da creche da minha filha, ou mesmo nos canais de TV. Semana passada mesmo, quando eu levei minha filha ao pediatra,
Foram várias as propagandas que claramente usavam imagens de crianças geradas artificialmente. Aquela coisa que ainda beira o vale da estranheza, mas que logo, com as atualizações frequentes das ferramentas, como Nano Banana Pro, vão se tornar praticamente impossíveis de distinguir da realidade. Entre muitas aspas, realidade. E eu, como ilustradora e designer de conteúdo, posso dizer que tenho olhos treinados para conseguir perceber muitas dessas imagens, mas para pessoas que não reparam muito ou que vão crescer vendo esse tipo de imagem, pode ficar muito mais difícil de diferenciar uma imagem ou vídeo real. E também, nunca fui fã e nem adepta de ferramentas de IA, até porque, se você sabe pelo menos um pouco sobre essas ferramentas, você já sabe que elas são nada mais do que um roubo da propriedade artística e intelectual de incontáveis artistas, fotógrafos e até comentários do Reddit, sem falar no impacto ambiental, em um cenário que já não está muito propício para mais exploração. Mas a pressão é grande, e essa, por sua vez, é muito real. Eu já senti isso quando trabalhei em uma empresa daqui. Fiz parte do time de design de conteúdo, e com o passar do tempo a demanda e os prazos foram crescendo de uma forma não tão proporcional. Então você vê os designers coreanos começando a usar essas ferramentas para conseguir agilizar e simplificar alguns processos. E até mesmo o banco de imagens já é tomado por imagens que foram geradas artificialmente. Quase como um beco sem saída, uma pressão silenciosa e muito presente. E isso me fez pensar, se todos têm acesso a essas ferramentas e ninguém estiver disposto a contratar ou pagar um profissional que faria o trabalho, vamos dizer, à moda antiga, o que vai fazer com que o anúncio ou o branding da sua marca se destaque das outras? Já que muitas vezes a IA até entrega algo ok, mas não existe o planejamento por trás da construção daquela imagem. Muitas vezes não se considera cartela de cores, proporções, estilo, entre outras coisas. E só andando por aqui eu já vi uns 3 menus desenhados no estilo do Estúdio Ghibli. Isso faz com que os lugares percam sua originalidade, sua essência e até o apelo comercial. E numa sociedade que também é cada vez mais individualista e menos voltada ao coletivo, eu me pergunto se isso não vai acabar causando uma desconexão ainda maior da ideia de o que é ser humano, como nos relacionamos um com o outro e nos identificamos com nós mesmos. Claro que isso também é resultado de vários fatores econômicos e políticos. A Coreia passou a ser de um dos países mais pobres do mundo para uma potência mundial em um período relativamente muito curto. E a influência das gigantes Big Techs não passa batida. Parece quase que surfar na onda da IA virou um símbolo de progresso, principalmente no âmbito político. E claro, é muito mais fácil focar nisso do que tentar solucionar a raiz dos problemas. Logo, a IA parece ser praticamente algo mandatório para que o país continue a trilhar o caminho do desenvolvimento futurista e de metas inalcançáveis com retornos ainda mais promissores. Sendo que muitos países ainda não têm nem sequer uma legislação que regule o uso dessas ferramentas, o que já deveria estar em andamento, visto o aumento de casos de crimes relacionados a isso. Mas para mim, ainda soa como uma solução que não remedia problema algum. O que já não podia ser feito antes que a IA faz hoje? O uso da IA contribui com a crise do mercado imobiliário? Ou reduz sequer a carga horária dos trabalhadores que já utilizam para agilizar a produção? Me parece que, ao contrário, apenas aumenta a quantidade de trabalho, já que as tarefas são feitas em menos tempo. Mas você ainda tem que ficar na empresa até o fim do dia. E, gente, todos esses pontos que eu estou falando aqui não são fatos isolados da Coreia. Afinal, a IA já está tendo impacto no mundo todo. E também estou tentando levar em consideração 3 fatores importantes que podem limitar a minha visão sobre o assunto. Primeiro, que eu sou estrangeira. Então, a minha vivência já vem com um comparativo natural. Segundo, que eu não sou fluente em coreano, o que impede de me aprofundar em alguns assuntos e de me relacionar com as pessoas que eu não conheço tanto. E terceiro, que atualmente moro em Seul, o que definitivamente não vai refletir a realidade da Coreia do Sul como um todo, já que Seul é a porta de entrada, vamos dizer, né? O cartão de visita, a cidade modelo. Então, muito provavelmente, se você for para uma cidadezinha no interior, isso tudo não se aplique na mesma proporção.
Mas só de morar e ter trabalhado aqui por quase 6 anos, acredito que já dá para ter uma boa base de experiências para ter esse tipo de conversa por aqui. Porque no dia a dia já dá para sentir essa parede social invisível. Por exemplo, quando eu levo minha filha ao parquinho, eu tenho a intenção de criá-la como bicho solto, estimular o contato com as outras crianças, com a natureza, se sujar, socializar. E não sei se no Brasil hoje em dia tá assim também, mas por aqui, a maioria das vezes eu encontro parquinhos vazios ou pais super vigilantes sobre suas crianças, quase que impedindo o contato. Aí fica a dúvida. Será que isso acontece por medo de um possível acidente ou pelo fato de eu não ser coreana? E qual vai ser o impacto disso nas novas gerações? Já que até as pessoas adultas e idosas já estão caindo em golpes e começando relacionamentos amorosos e até criando religiões para as IAs? Pode ser uma preocupação que parece desnecessária ou até uma visão pessimista e ultrapassada. Até porque hoje em dia é praticamente inevitável o contato com a tecnologia, a não ser que você seja um Amish. Mas, como mãe de uma criança de pouco menos de 2 anos, é, sem dúvida, algo a se considerar. E a gente já consegue ver o efeito negativo das telas em crianças expostas desde cedo. Isso, somado ao fato de que muitas dessas crianças já têm uma rotina limitada por escola e Hagwon, que são aulas extras após a escola. E esses Hagwons já têm crianças que começam a estudar desde os 3 anos de idade. E é estudar mesmo, tá? Tem Hagwon de inglês com prova e tudo para ser aprovado, só para poder se matricular. Então é um tópico muito frequente nas conversas lá em casa. Como essa geração de pais está criando filhos que são adultos frustrados e que não vão ter uma noção real do que é interagir com pessoas fora do seu círculo familiar. E agora também possivelmente terão menos e menos noção do que é de fato real ou não. E fora do espectro psicológico e relacional, existe também o espectro ecológico e ambiental. Se países de tamanho continentais como os Estados Unidos já estão sofrendo o impacto de consumo de água desses data centers gigantescos, o que dirá da Coreia, que por ser muito menor tem recursos ainda mais limitados? Então, somando essa falta de interações com outras pessoas, um tempo de tela com cada vez mais conteúdo de IA, jovens e adultos sem muita perspectiva de futuro e cada vez mais abarrotados de trabalho, a constante pressão para construir família, quando mal dá para ter condições de morar sozinho, idosos solitários e cidades abandonadas, um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e especializado. Vixe, para mim é uma conta que não bate. Alguém realmente acredita que essas empresas vão parar um dia e anunciar, tipo, ok, pessoal, nós conseguimos, a gente automatizou tudinho. Vocês podem ir para casa, descansar e aproveitar que agora a IA vai bancar todo mundo. Bem que podia ser verdade, né? Mas nós sabemos que não é bem assim que a banda toca. Por isso, quando eu vejo esse tipo de decisão sendo tomada pelo governo, é quase impossível não pensar: será que todo mundo está sabendo de algo que o governo não sabe? E parece sem sentido. Mas, enfim, essa é só a minha opinião e a minha visão sobre tudo isso. Talvez você tenha alguma opinião diferente e mais interessante também para adicionar a essa conversa. Então me diz aí o que você acha sobre tudo isso. E a IA já é muito presente no seu dia a dia também? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E por hora é isso. Annyeong!